Quero saudar a todos que estão aqui nessa noite, porque a paz do Senhor, ela é a paz verdadeira. A paz que o Senhor Jesus nos dá é a paz verdadeira. Eu saúdo também quem está nos assistindo no canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Deus tem uma palavra para falar também ao teu coração, você que está nos assistindo. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor. Filipenses, capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, glorificado e exaltado seja o teu nome. O Senhor é fiel e a tua palavra é verdadeira. A tua palavra, ela é a verdade. A tua palavra, ela que nos instrui, ela que nos corrige, ela que mostra, meu Pai, a tua vontade para as nossas vidas. Que nessa noite o Senhor venha falar aos nossos corações. Que o Senhor me use tão somente como instrumento em tuas mãos, para a glória do teu nome. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Eu trago um tema nessa noite que diz 3 ações de Jesus que nos ensina a humildade. 3 ações de Jesus que nos ensina a humildade. E o interessante é que esse texto que nós lemos, quem está escrevendo aqui é Paulo, o apóstolo Paulo, aos irmãos ali da igreja de Filipe. E ele traz essa questão, né? Uma questão que estava acontecendo ali. O que estava acontecendo ali naquela igreja? Ele tomou parte do que estava acontecendo e ele escreve ali para orientar os irmãos e exortar para que eles pudessem aprender um pouco mais da palavra de Deus. E uma coisa que ele começa no capítulo 2 a falar a respeito de você fazer as coisas, né, com humildade, de você poder ajudar as pessoas com humildade, um ajudando o outro, para que todos pudessem ter o mesmo pensamento e estivesse sempre buscando fazer a vontade de Deus e estar um ajudando o outro. E aí ele diz, não fazendo com ambição egoísta ou por vaidade. Ele orienta os irmãos a respeito disso. E é interessante porque a ambição, meus irmãos, é algo que leva o ser humano a sempre querer mais. A ambição leva o ser humano a sempre querer mais. O que nos diz que a pessoa ali já tem ali uma condição boa, mas ela sempre está querendo mais porque ela não está satisfeito com o que Deus deu até agora. E a ambição, é o interessante que ele traz a questão da ambição, mas a ambição egoísta. O que seria isso? A ambição que a pessoa só pensa nele. A ambição que ele só quer ver ele prosperando. Ele só quer ver ele crescendo. Ele só quer ver ele, né, tendo as coisas. Nunca pensa no outro. Nunca pensa em ajudar o outro. Então, essa ambição egoísta que Paulo está tratando e orientando os irmãos a respeito desse assunto.
Porque de fato é um perigo, né? A pessoa está ali sempre querendo mais, nunca está satisfeita, mas sempre querendo mais para ela, sempre para si. E esse é o problema, esse é o grande problema. E aí, ele vai falar também a respeito da vaidade, né? Porque o homem, quando ele pensa, um homem egoísta, ele vai sempre pensar em si, e ele vai estar sempre buscando a sua própria realização, algo que vai estar buscando, ele vai estar sempre buscando estar satisfeito, né? A sua satisfação. Mas a nossa satisfação, meu irmão, é Deus. Nós precisamos estar satisfeitos em Deus. Deus é tudo em nós, é tudo para nós. Deus é suficiente em nós. Nós precisamos entender isso. E quando ele trata a questão da vaidade, é quando a pessoa vai pegar ali os recursos, né? E vai gastar com coisas que não edificam. Ele vai gastar com coisas que não tinha necessidade dele estar gastando. Mas porque ele acha que ele tem, porque ele acha que ele tem demais, aí ele vai gastar com coisas que não tem sentido. O próprio Salomão vai dizer lá em Eclesiastes, ele viu que tudo aquilo ali era vaidade. É correr atrás do vento. Não faz sentido. E hoje, meus irmãos, nos nossos dias, hoje, muitas pessoas não encontraram o sentido da vida. Não encontraram o sentido para as suas vidas. E aí elas vivem buscando preencher o vazio da alma com os bens materiais. Com os bens materiais, ou com viagens, ou com festas, ou com coisas que possam lhe dar um prazer momentâneo. As pessoas buscam preencher o vazio da alma com essas coisas. Mas só Jesus Cristo pode preencher o vazio da alma. Só Jesus pode preencher o vazio da alma. E aí quando Ele entra, quando Ele vem e habita em nós através do Seu Espírito, nós estamos cheios, nós estamos preenchidos, nós estamos satisfeitos em Deus. Nada mais nos dá mais prazer do que estar na presença de Deus, buscando a Deus, servindo a Deus. Nenhuma outra coisa é mais precioso para nós do que isso, porque nós estamos satisfeitos em Deus. Mas como eu falei, 3 ações de Jesus que nos ensinam a humildade. A gente vai ver o que Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele quer nos ensinar. Ele quer nos ensinar a respeito de sermos humildes. E aí ele vai usar o modelo do próprio Cristo, do próprio Senhor Jesus. E ele começa dizendo, né? Tende em vós o mesmo sentimento. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí ele vai continuar dizendo, né, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Ele não considerou que ser igual a Deus seria algo que ele devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. E a primeira ação de Jesus é essa: esvaziou-se a si mesmo. E, irmãos, a gente começa a entender um pouco sobre isso, porque Jesus, Ele é Deus, Ele é a segunda pessoa da Trindade, e Ele estava no céu quando Deus criou o mundo, junto com Deus, Ele estava ali. Ele estava ali quando foi criar o ser humano e Deus fala, façamos o homem conforme a nossa imagem, nossa semelhança. Quando Deus lá, quando eles estavam construindo a torre de Babel, Deus disse, desçamos e vamos lá e vamos confundir a língua deles para que eles não terminem a torre. E em toda a história, Jesus estava presente, porque a palavra de Deus diz lá em João que sem Ele
nada do que foi feito teria sido feito. E esse Jesus que é Deus, que estava ali no céu, ele agora desce à terra e encarna para viver como ser humano. Mas para que isso pudesse acontecer, ele teve que esvaziar-se a si mesmo. Aí você pode perguntar, mas esvaziar de quê? Da glória. Porque se ele viesse em glória, o ser humano não poderia olhar para ele e sobreviver. Ele esvaziou-se completamente da sua glória, aquele que era rei, o rei dos reis, o majestoso, que habitava nos céus, que tinha os anjos a seu serviço. Agora ele esvazia totalmente desta glória. E aí você começa a pensar o quanto foi custoso para Jesus. Ele esvaziou-se. Sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Antes, ele veio e se esvaziou. E aí, por exemplo, a gente observa, por exemplo, um grande rei, como se fosse assim, um grande rei de um grande império, que tem ali, né, todo mundo servindo a ele, ele tem do bom do melhor, tem muitas joias, muito ouro, muita comida boa, e ele está ali no seu palácio, e de repente, ele resolve sair. Vai lá viver como um camponês, numa casinha de barro, tem que cultivar a terra e plantar para colher, tem que ir pescar no riacho e viver aquela vida simples. É um exemplo para nós como esse rei grandioso que é o nosso Senhor Jesus, ele se esvaziou e veio viver como um homem simples. O seu nascimento já foi simples. Em uma manjedoura. A sua família era simples. Ele poderia vir, quando viesse à terra, poderia nascer em uma família real, num palácio, viver ali num palácio, porque ele era o rei dos reis e senhor dos senhores. Mas não era esse o propósito dele. Ele veio na simplicidade para nos mostrar que é possível viver na simplicidade e ainda assim agradar a Deus. Oh, glória! Ele esvaziou-se, meu irmão. E aí eu pergunto, e nós? E nós? Estamos dispostos a nos esvaziar? E aí? Estamos dispostos a abrir mão? Estamos dispostos a arrancar de nós toda a pompa, todo o orgulho? Estamos dispostos a viver a humildade que Jesus ensinou? Porque ele veio para demonstrar isso. Por isso que Paulo diz, tenham em vocês o mesmo sentimento. O mesmo sentimento que havia em Cristo. Ele esvaziou-se. Ele abriu mão. Mas o que nós vemos hoje é um evangelho sendo pregado aí fora que não, você tem que crescer, você tem que prosperar, você... Ô meu irmão, você vai prosperar se Deus quiser, se for o propósito dele. Se ele tiver algo para realizar na tua vida e através da tua vida, uma obra muito grande, ele vai te prosperar. Mas nós temos que ter sempre entendimento de que Jesus viveu uma vida simples e atraiu multidões. Porque quando nós vemos hoje no mundo, quem tem muito dinheiro atrai multidões, né? Todo mundo quer ser amigo né? De quem tem muito dinheiro. Mas Jesus era simples. Ele mesmo fala, rapaz, você quer me seguir? Eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Quer vir? Vamos então.
Mas a segunda ação de Jesus que nós precisamos aprender para nos tornarmos uma pessoa humilde é que o versículo vai dizer assim, que ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Tornou-se servo. Aquele Senhor dos senhores, Rei dos reis, que tinha os anjos ao seu serviço, agora ele se torna servo. E aí, meus irmãos, a gente precisa entender isso. A gente precisa entender porque Jesus ele veio de fato para servir, ele mesmo fala, e não para ser servido. Ele se torna servo e passa a servir as pessoas. E em seu serviço ele foi carpinteiro. E aí quando ele começa o seu ministério, ele se torna professor, começa a ensinar, se torna um pregador, começa a pregar sobre o reino dos céus. Em seu serviço ele curou a muitos. Tem um texto que diz que vieram muitos enfermos, muitos mesmo, para onde ele estava. Aí o texto diz, e ele curou a todos. Ninguém saiu dali sem a bênção. Ele veio para servir. E ele curou, e ele expulsou demônios, e ele multiplicou alimentos, e ele ressuscitou mortos, e ele sofreu o Calvário, sofreu a cruz, porque ele veio para servir. E ele veio para servir. E ele sofreu em nosso lugar. O sofrimento que era para mim, que era para você, ele sofreu. A condenação que estava destinada a nós recaiu sobre ele. Porque ele veio para servir. E durante esse serviço, ele fez tudo isso, uma vida inteira de serviço. Ele morreu jovem, 33 anos, mas durante todos esses anos ele viveu para servir. E servir o outro. Isso que é o mais lindo, meus irmãos. Ele estava sempre disposto a ajudar quem estava necessitando de ajuda. E como, meus irmãos, como que a gente não vai olhar para esse Jesus e não ter ele como exemplo para as nossas vidas? Um exemplo de servo, de poder estar ali servindo. Aquele que era rei, grande, supremo, Senhor, agora desce, se faz homem, está ali servindo as pessoas e vai até o fim. Na sequência do texto nós vamos ver isso. E eu pergunto, e nós? E nós, meus irmãos? Estamos dispostos a servir, meus irmãos? Estamos dispostos a ajudar quem precisa? Ou estamos tão preocupados com os nossos próprios problemas que não dá tempo para parar e ajudar alguém? Nós precisamos refletir sobre isso. Será que às vezes nós pensamos muito mais em nós mesmos do que no outro? Porque quando Jesus fez tudo isso, ele não estava pensando nele mesmo, ele estava pensando em nós. Em nós. Tudo que ele viveu, tudo que ele sofreu, pensando em nós. E por fim, a terceira ação de Jesus que nos ensina a humildade
foi a obediência ao Pai. A sequência do texto vai dizer: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele foi obediente até a morte. Jesus ele foi enviado pelo Pai para salvar os pecadores. Ele veio com a missão. E através da sua morte e ressurreição, ele fez tudo o que o Pai lhe ordenou. Tudo. E ele foi até a morte. A obediência, meus irmãos, ela nos coloca um degrau abaixo de quem está dando a ordem. E nós, como servos do Senhor, se o Senhor nos der uma ordem, nós temos que obedecer. Nós temos que obedecer. Por exemplo, nas Forças Armadas, né, tem ali o cabo, o tenente, o sargento, o coronel. Tem uma hierarquia, né? Cada um vai obedecendo ao outro. E nós precisamos obedecer aos nossos líderes, aos nossos pastores. Mas acima de tudo está Jesus, está o Senhor, a quem devemos obedecer, obedecer a sua palavra, obedecer aquilo que Ele nos ensinou. E aí, quando nós nos colocamos em obediência a Deus, nós estamos demonstrando para Ele que Ele reina sobre nós. Quando nós nos colocamos em obediência, estamos declarando para Ele: Senhor, o Senhor é o Rei. É o Senhor que dirige meus passos. É o Senhor que governa. É o Senhor que vai me direcionar. É o Senhor que vai estar no controle da minha vida. Então eu vou obedecer ao Senhor. E meus irmãos, Deus, Ele fala. Ele nos orienta. Nós temos aqui a sua palavra. Nós ouvimos as pregações. O Senhor sempre está falando ao nosso coração. Nós precisamos, então, obedecer. Porque Cristo foi obediente. E Ele é o nosso exemplo maior. Por fim, o texto diz que Deus o exaltou. Entendeu agora, meus irmãos? Entendeu o mistério? Depois que ele fez tudo isso, desceu, esvaziou-se, né? Ele se tornou servo, ele foi obediente. Depois de tudo isso, o texto diz que Deus o exaltou. A Bíblia diz que Deus o exaltou à mais alta posição. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Tanto no céu, como na terra, como debaixo da terra. Não há um nome maior do que esse. Ainda diz mais que ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará. E toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É isso, meus irmãos. Este é o segredo. Para você ser humilde, humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que no seu tempo Ele vos exalte. É Ele que exalta. Ele exalta aquele que é humilhado, aquele que se humilha. Então, seguindo os passos de Jesus, você vai ser exaltado. Creia nisso.
exaltado, mas você vai ser exaltado não para você se exaltar e sair demonstrando a sua exaltação. Não, você será exaltado para a glória de Deus Pai. Deus vai te colocar em uma alta posição, mas para a glória dele. Deus vai te dar o que não deu a outro, mas para a glória dele. Sempre para a glória dele. Porque em tudo ele tem um propósito. E que possamos, meus irmãos, assim como Jesus, viver uma vida intensa na presença de Deus. Viver uma vida intensa na busca, né? Até que a nossa vida fique de fato parecida com a vida de Jesus. Tenha esse objetivo. Eu quero buscar a Deus, viver para Deus, servir ao próximo, buscar fazer a vontade de Deus, até que a minha vida se pareça com a vida de Jesus. Porque Paulo quer nos orientar a isso, para que possamos ser humildes, precisamos seguir o exemplo de Jesus. E que possamos, em nome de Jesus, se manter sempre humilde e não permitir que o orgulho adentre o nosso coração. Porque às vezes, meus irmãos, até a pessoa servindo, ela pode cair na besteira e dizer, não, porque eu sirvo, eu sou melhor do que o outro. Porque eu estou servindo na casa de Deus, eu sou melhor do que o outro. Não. Não. Porque quem serve está fazendo só a obrigação. Está apenas fazendo a obrigação. E aí, meus irmãos, entender e não permitir, né, que o orgulho entre no nosso coração e a gente possa viver uma vida de fato humilde diante de Deus e buscar sempre fazer o que o Senhor Jesus nos orienta, que é servir ao próximo, amar ao próximo como a nós mesmos, ajudar quem precisa. Tudo isso a gente já ouviu aqui muitas vezes, mas é de fato o que Jesus deseja de mim e de você, que possamos viver também em prol do outro e não apenas para nós mesmos. Assim como Jesus viveu e foi obediente, e se entregou e morreu em nosso lugar e deu a vida para nos salvar, possamos também dar a nossa vida a fim de salvar a outros. Que Deus possa nos usar para a glória dele. Amém? Esta é a palavra do Senhor para os nossos corações nessa noite. Vamos orar? Grandioso Deus e eterno Pai, bendito é o teu nome. O Senhor é fiel, a tua palavra é verdadeira. Não há Deus semelhante a ti. Tu és o único. O Deus que fala, o Deus que ouve, o Deus que responde. O Deus que é infinito. O Deus que é tudo em nós. Nós queremos te agradecer por essa noite, por esse culto. Tudo que foi realizado aqui, Senhor. Recebe tudo, porque é tudo para ti, Senhor. Recebe o louvor, a adoração, as orações aqui feitas, que o Senhor venha responder conforme a tua vontade. E Pai, muito obrigado, Pai, por tudo que vivemos e vimos aqui nessa noite. E que possamos também ouvir a tua palavra e possamos colocar ela em prática, Pai. Porque nós precisamos buscar isso, buscar a orientação do Senhor, buscar viver aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma noite abençoada, um restante de semana abençoado, que possamos retornar aqui no domingo e continuar a adoração, continuar celebrando ao Senhor. Abençoa também as pessoas que estão nos assistindo através do canal. Deus, que o Senhor visite a cada um deles e leve a paz que só o Senhor pode dar. E que elas possam se firmar no Senhor, buscar um compromisso contigo, Senhor. Porque só o Senhor Jesus é quem salva. Muito obrigado por tudo. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém.